12. Quero também contemplar o nosso amado Senhor. Daniel capítulo 12. Glória a Jesus. Profeta Daniel capítulo 12. Glória a Jesus. Profeta Daniel capítulo 12, a partir do verso 1, que diz assim: glória a Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão com a estrela sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Bem? Podeis assentar. Aleluia. O profeta Daniel, ele profetiza cerca de 560 a 530 antes de Cristo. 560 a 530 antes de Cristo. E os últimos capítulos de Daniel, ele vem com cunho escatológico. O que é escatologia? É o estudo das últimas coisas. Escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos. Aonde? Aqui na terra. É o estudo dos últimos acontecimentos aqui na terra. Da mesma forma que o livro de Apocalipse também, ele é escatológico, o livro de Daniel também, ele traz escatologia. Até mesmo o texto que nós vemos também hoje, o profeta Ezequiel, que também, no capítulo 37 de Ezequiel, que foi lido nessa noite, ele traz também, nos últimos versículos do capítulo 37, escatologia, que aquilo que foi lido nessa noite, Ezequiel capítulo 37, parte de Ezequiel 37, vai ainda acontecer. Amém? E para aqueles irmãos que querem estudar escatologia, eu convido os irmãos que em breve, daqui uns 4 meses, nós estaremos tendo a matéria de escatologia bíblica aqui no curso, nas terça-feiras, onde nós estaremos aprendendo mais um pouco daquilo que vai em breve acontecer. E Daniel, ele profetiza, conhecido como as 70 semanas de Daniel, onde das 70 semanas de Daniel, 69 da semana de Daniel já se cumpriram, ficando uma única semana para o fim de todas as coisas. Eu não vou adentrar na semana de Daniel, porque seria um estudo mais aprofundado, mas nós vamos nos prender na última semana
que vai acontecer na face da terra, que é a última semana, onde o Senhor Deus diz para Daniel: fecha, sela, porque e essas coisas são para o fim. Esses acontecimentos é para o fim. E quando que vai acontecer isso? Aí o Senhor diz: haverá sinais do céu, como Jesus falou, e a ciência vai se multiplicar na face da terra. Quem já estudou história geral? Geografia geral? Todo mundo aqui que passou pela escola estudou, né? História geral, geografia geral. Então é sabido de vocês, até da ciência, né? É sabido de todos nós que até no ano 1890, aproximadamente, o homem andava de quê? Qual era o meio de transporte do homem? Cavalo, carroça, né? Aí foi uma revolução, de repente alguém parece um carro. Uma revolução já começa a acontecer por aí. Uma revolução. De repente um tal brasileiro, Santo Bom, inventa também um motor que tem asa. E de repente voa. Aí inventa-se um avião. Isso no ano de 1890 para cá, aproximadamente. Então, nós vamos contar em 124 anos, de 1800 para cá, em 124 anos, ou 130 anos, a ciência se multiplicou. Para trás, da mesma forma que você vai ver no ano 1800, até nos tempos de Noé, nos tempos de Abraão, vocês vão ver o homem andando de charrete, de carroça, de cavalo. O homem nunca imaginava que ia voar, e assim por diante. E até mesmo nos dias do profeta Daniel. E Daniel, como que vai ser isso? Como que vai acontecer isso, essa ciência que vai se multiplicar? Porque isso aqui foi ele escrevendo que o Senhor está dizendo: olha, Daniel, escreve, porque a ciência vai se multiplicar. Sela isso, porque quando estiver acontecendo isso, essa revolução na face da terra, aí vai se cumprir a última semana das 70 semanas que tu tem profetizado. E aqui no versículo de número 7, Daniel diz assim: e ouvi, capítulo 12, e ouvi vestido de linho, um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de tempo e metade do tempo, quando tiverem achado e destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Todas essas coisas serão cumpridas. Meus queridos, Daniel profetiza dizendo: olha, vai acontecer algo diferente. Deus vai dar ordem lá para os arcanjos, como aqui está no texto de Miguel, e a trombeta vai tocar. Mas Daniel não estava sabendo mesmo. Já Paulo já escreve Deus das licenças, dizendo que a trombeta deveria de tocar. E a Bíblia diz aqui no texto que todo aquele que se achar escrito no livro vai ficar livre deste acontecimento que vai acontecer na face da terra. Que livro é esse? O livro da vida. O livro da vida. Todo aquele que se achar escrito no livro da vida, estes acontecimentos que vai acontecer na face da terra, não virá sobre estes. E como está com o nome escrito no livro da vida, é preciso fazer o quê? É preciso aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador.
João, no capítulo 1, João fala sobre esta condição, que é necessário que o homem venha reconhecer o plano de salvação de Deus para com o homem aqui na terra, que se chama Jesus Cristo. Se o homem reconhecer esse plano de salvação aqui na terra, ele não poderá desfrutar da eternidade que Cristo tem prometido para o homem na eternidade, porque a eternidade é uma coisa séria. A eternidade, ela é real. Quer que o homem creia, quer que ele não creia, um dia ele vai viver eterno, ou uma eternidade com Deus, ou uma eternidade sem Deus. E a escolha não é eu escolher para você, e muito menos você escolher para mim. É você escolher o que você quer para a sua vida. Porque a sua vida, hoje mesmo estava vendo uma reportagem, quando ali um comediante do SBT, ele dizia: eu estou sentindo que eu estou com um cartão da morte. Ele quis dizer dessa maneira, né? Os meus amigos comediantes estão morrendo todo mundo. Eu estou sentindo que eu estou na fileira já para passar o cartão, dizendo: acabou-se minha vida. Então a nossa vida, e ele diz que tem 78 anos, é o comediante da Praça Nossa, não sei qual é o nome dele, né? Carlos Alberto. Então dizendo dessa maneira: meus amigos estão morrendo todo mundo, eu estou me vendo como um cartão dizendo: agora é eu, né? Agora sou eu. Ou seja, a nossa vida, ela passa rapidamente aqui na terra. Quando nós vemos, nós voamos. A nossa vida se foi, a nossa beleza se foi. E agora? Quando o nosso nome for chamado para passar o cartão, né? E agora? Então é preciso que nós venhamos refletir na nossa eternidade. E Daniel, ele fala que todo aquele que for achado escrito no livro, ele vai ficar fora deste acontecimento. Porque antes que venha a tribulação, como está escrito aqui no livro do profeta Daniel, e também no profeta Ezequiel, também no profeta Joel, também Jesus Cristo assim falou sobre as grandes tribulações que viriam. Depois João continua falando dessas grandes tribulações que viriam na face da terra. É preciso que nós venhamos refugiar, como diz o Salmo de 91, debaixo das asas do Onipotente. Está escondido em Jesus, está vivendo em Jesus, está na esperança que o Senhor Jesus nos deu, de que Ele voltaria para nos buscar. Aí a palavra diz, o texto: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Essa ressurreição dos mortos, ela vai acontecer entre dois períodos. O primeiro período vai ser para a igreja em Cristo, aqueles que morreram na esperança em Cristo. Aquilo que Paulo falou em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando o Senhor dá ordem aos seus anjos e eles vão trocar a trombeta, e os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, que ficarmos vivos, seremos também transformados em um corpo glorioso, a encontrar-se com Jesus nos ares. Ou seja, os irmãos que morreram em Cristo, eles ressuscitarão num corpo glorioso. Mas só que a palavra do Senhor também diz aqui, Daniel, que uns ressuscitarão para a vida eterna, aquele que aceitou Jesus, aquele que viveu aqui. Mas os finais dos dias, quando chegou a velhice, quando chegou a doença, ele morreu.
morreu na esperança em Cristo. Quantos irmãos que partiram para a eternidade? Quantos irmãos que estão esperando agora? Vamos dizer Paulo, vamos dizer Barnabé, vamos dizer Pedro, vamos dizer João, vamos dizer Maria, vamos dizer Joaquim, vamos dizer Ana, vamos dizer quantos irmãos que morreram na esperança da volta de Jesus. Eles estão aguardando lá no paraíso, juntamente com Cristo, porque Jesus disse, aquele rapaz, aquele moço que estava na cruz ali, que aceitou o plano de salvação em Jesus, ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Sabe o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E aquele que morre em Cristo, ele vai para o paraíso. Mas aquele que morre sem Jesus, ele vai para onde? Ele vai para um lugar chamado Hades. Hades. Hades significa lugar de tormento. Eu não quero ir para o Hades de jeito nenhum. Eu estou lutando para não ir. E Jesus ensinando sobre o paraíso e também sobre o Hades, Jesus diz assim: havia dois homens, um rico e um pobre, chamado Lázaro. E diz que o rico morreu e Lázaro também morreu. Lázaro era aquele que vivia a mendigar na porta daquele rico, querendo comer as migalhas que caíam daquele rico. Mas aquele rico não era misericordioso. Isso Jesus ensinando aos seus discípulos. E a Bíblia diz que todos dois morreram. E de repente, lá estão os dois, um no Hades e outro no paraíso. E é interessante que o texto diz que aqueles que estão no Hades, eles conseguem ver aqueles que estão no paraíso. Só que a Bíblia diz, Jesus dizendo, que há um abismo que divide o Hades do paraíso. Ou seja, quem está de lá vê, mas não pode passar para cá. E quem está de cá não vê, porque é lugar de descanso. Somente vê quem está em tormento, para aumentar mais o tormento. Porque coisa terrível é você estar no tormento querendo que melhora, aí não vai passar. Porque os irmãos de cá não vê, porque eles estão descansando. Quem morreu em Jesus não vai ver o lamento de quem está sofrendo lá não, mas o de lá vai ver, porque vai ficar: eu podia estar de lá, mas eu não quis. Eu podia ter obedecido, mas não obedeci. E diz que ali está em tormento. E diz a palavra dos seus Deus que ele clamava dizendo que Lázaro ao menos pegasse uma pontinha do dedo dele, molhasse de água e colocasse sobre a sua língua, para que refrescasse. Ô língua maldita, né? Língua, na língua, ele queria que ao menos refrescasse. Mas a conclusão: existe pela Bíblia, pela palavra de Deus, um lugar chamado paraíso e um lugar chamado Hades. Hades para aqueles que morrem sem aceitarem Jesus, sem a esperança em Jesus, e paraíso para aqueles que morrem em Jesus Cristo. Isso aqui não é historinha não, isso aqui é Bíblia, viu? A palavra de Deus assim diz: se eu crer e morrer com Cristo, eu vou para o paraíso. E se eu não crer, existe um lugar traçado. Mesmo que eu crer, não crer, existe um lugar traçado para mim e para você. Então, meus queridos, a Bíblia diz que agora ressuscitarão outros para vergonha e desprezo eterno. Vergonha e desprezo eterno. Vai ressuscitar da forma que morreu. Se morreu sem perna, vai vir sem perna. Se morreu com a cabeça perdida no mundo, vai vir sem cabeça. Vai vir do jeito que morreu. Se morreu todo carbonizado, vai vir carbonizado. Vai vir do jeito que morreu. Todo passalhado, porque não vai ter corpo glorificado não. Vai vir para a vergonha e desprezo eterno. E quando que a pessoa que morreu sem Jesus vai ressuscitar? No dia do juízo final.
no dia do juízo final, 1000 anos depois da primeira ressurreição, porque o salvo em Cristo vai ressuscitar no momento que a trombeta tocar. Ele vai encontrar com Jesus nas mansões celestiais e vai viver eternamente com Jesus. Mas aquele que morreu sem Jesus, ele vai ressuscitar 1000 anos depois para ser lançado no inferno, lago de fogo, pior do que o inferno, aonde o bicho, e o bicho aqui chama-se alma, a alma não morrerá, viverá eternamente sem Deus. Os salvos vão viver uma eternidade com Cristo, porque foi para isso que Deus fez o homem. Deus não fez o homem para viver aqui neste mundo de pecado, não. Deus fez o homem para viver eternamente na sua presença, para que esse homem viesse o glorificar, para que esse homem viesse o exaltar, para que esse homem viesse estar na sua presença dia após dia, momento após momento, glorificando o seu nome. Mas só que o homem escolheu pecar, o homem escolheu extraviar-se, o homem não quis obedecer à voz de Deus. Aí Deus pegou o homem e lançou-se fora do jardim. Mas Deus, nas suas infinitas misericórdias, ou na sua infinita graça, proporciona novamente a este homem um meio de estar na presença dele novamente. Em Cristo Jesus, eu e você temos agora a oportunidade de abraçar essa oportunidade de estar na presença de Deus novamente. Como? Aceitando o plano de salvação que Deus traçou através dos séculos, para que esse homem novamente voltasse a Deus, para que esse homem novamente viesse estar na presença de Deus em Jesus. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregue meu evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. A condição é essa: crer e ser batizado para a salvação, crer e receber a promessa de Jesus de uma eternidade, crer e viver em obediência aqui na terra, esperando uma eternidade no céu. Talvez pensamos, estou jovem, alguém vai dizer, estou velho demais para esse negócio. Mas Deus anuncia hoje: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E para aqueles que têm aceitado Jesus, e para aqueles que já conhecem Jesus, a Bíblia diz: desperta-te dentre os mortos, levanta-te dentre os mortos, e Cristo esclarecerá sobre ti. Receba a palavra do Senhor nessa noite. Desperta, porque Jesus está voltando. E se você tem pensado que a salvação não é coisa séria, a salvação é coisa séria. A vida nossa aqui na terra é bem pequenina. E não pense você que acabou-se ali no sepultamento ou no crematório. Acabou-se ali, não. Todos nós iremos aparecer diante do Deus que nos fez. Não foi a medicina que te fez, foi o Senhor que fez lá no ventre da sua mãe você da forma que você é. E lá no ventre da sua mãe Deus fez assim, soprou nas suas narinas fôlego de vida. Foi Ele que te deu vida, foi Ele que me deu vida, e Ele vai tirar a hora que Ele quer. E se esse dia chegar hoje para mim, aí o Senhor vai dizer da forma que o Senhor disse para aquele homem que era muito rico e fez uma plantação muito grandiosa, e ele olhando para os seus celeiros disse assim: não vai suportar, não vai aguentar. Vou fazer o quê? Vou derrubar os meus celeiros, vou fazer outros maiores, para que assim
E ele fez isso, derrubou os seus celeiros, fez outros maiores, e depois de tudo colhido, ele foi lá para a varanda da sua casa e começou a olhar a fartura de bens, de riqueza, e ele disse assim: alma, come e folga, porque agora tem em abundância. Mas a Bíblia diz assim, que a voz de Deus soou no ouvido daquele homem naquele momento e diz: louco, se te pedires a tua alma hoje, o que tens preparado, para quem serás? Que adiantou a riqueza? Ele não tinha preocupado no bem maior, que é preparar a sua vida para encontrar com o Senhor, para estar na presença do Senhor. E quem falou essa palavra foi o próprio Jesus. Jesus referiu essa parábola. Meus queridos, o que nós temos preparado, o que nós temos feito para esse dia, ou o dia onde nós vamos descer a sepultura, ou o dia do ecoar da trombeta. Quando vai ser a volta de Jesus? Jesus está voltando agora para muitos, mas para mim e para você, esperamos a volta gloriosa de Jesus. No momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta vai tocar, e aqueles que estiverem preparados vão subir com Jesus para a vida eterna, para todos sempre estar com Jesus. Então fala a mesma palavra que profetizou o profeta Oséias para o povo de Israel, dizendo: prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, jovem, prepara-te, irmão, prepara-te, adolescente, prepara-te, obreiro, prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus, porque breve Jesus voltará. Aleluia! Prepara-te, porque Jesus está voltando. Prepara a sua vida, querido, prepara a sua vida espiritual, prepara a sua casa, porque breve Jesus vai voltar. E o que tens preparado, para quem será? É a voz de Deus essa noite ecoando no meu e no seu coração. Nem o meu julgamento não vai ser eu que vou fazer. Quem vai fazer o julgamento é Deus. Quem vai dizer este vai ser salvo e este não vai ser salvo é Deus. Quem vai dizer este foi fiel e este foi infiel é Deus. Deus é que conhece a mim e a você. Então, mas a palavra do Senhor nessa noite, a voz profética dessa noite está dizendo: prepara-te para encontrares com Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. E a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos deste Deus. Tristeza, lamento, e ninguém vai dizer, e ninguém vai poder dizer: eu não sabia. Nenhum de vocês que estão aqui vai poder dizer: eu não sabia. Nem aquele que passou e estava ali no mãozinho pegando, e alguém diz: é louco. Só pode ser louco. Os irmãos da minha rodoviária, os irmãozinhos pregando, ficam lá: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Eu vejo as pessoas passando, manetando a cabeça, dizendo: é louco, é louco. Mas naquele dia o Senhor vai dizer: está lá meu servo na escadaria da escada volante da rodoviária, dizendo: Jesus vem. Na rua dizendo: Jesus vem. E você não quis ouvir a minha voz. Então afasta de mim, você que praticaste a iniquidade, porque você sabia que eu vinha e você não deu crédito à minha voz. Ninguém vai poder dizer que não sabia naquele dia. Aquele que aceitou Jesus, o plano de salvação, vai subir, e aquele que não aceitou o plano de salvação vai ficar. Aí tem um que diz: quem subiu, subiu, quem ficou, ficou. E eu não quero ficar para ver o que vai acontecer, porque a Bíblia diz que é os dias piores que houve ou que haverá na face da terra. Nunca houve dias tão tristes, tão terríveis como estes dias. Então preparemos nós para encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos.